Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho falar a respeito de Quentux, da escritora argentina Samantha Schweblin, a respeito da qual eu já falei aqui em outras ocasiões. Uma delas foi quando eu comentei o livro, também publicado pela editora Fósforo, Pássaros na Boca e Sete Casas Vazias. Aquela é uma coletânea de contos que eu adorei conhecer, há vídeo aqui no canal. Ela entrou para a lista das minhas melhores leituras de 2022, assim como esse outro livro da escritora, que é Quentux, que já não são contos, é uma espécie de romance que também entrou nessa mesma lista e num lugar ainda mais alto. A Samantha Schweblin tem se consagrado cada vez mais como escritora. Ela é uma escritora que se insere naquela tradição argentina a qual pertencem, por exemplo, o Borges e o Cortázar. E esse livro, assim como outros livros dela, foi finalista do International Man Booker Prize. E do que fala Quentux? Esse livro, assim, que simplesmente explodiu minha cabeça, que eu li no finalzinho do ano e revolucionou a minha lista de melhores leituras. Ele vai contar a história desses dispositivos, os Quentux, que vocês podem ver aqui na capa, que são uma espécie de pelúcias, pequenos pokémons miniaturizados em forma de pelúcias, pequenos robozinhos revestidos de pelúcia, essa é a verdade, que são comprados pelas pessoas e nos olhos desses robozinhos, que tem vários formatos, podem ser um corvo, podem ser um panda, podem ser um dragãozinho, nos olhos desses dispositivos há câmeras. E quem enxerga por trás dessas câmeras dos Quentux? Outras pessoas aleatórias de qualquer parte do mundo que tenham comprado o acesso a um Quentux. Cada pessoa que compra um acesso tem direito a um acesso apenas sobre um único Quentux. E quem compra a pelúcia é, portanto, visto e controlado o seu dispositivo por essa única outra pessoa. Assim que cada uma dessas duas pessoas compra a sua parte do jogo e faz uma conexão inicial, esse vínculo se estabelece de uma vez por todas e nenhum outro vínculo é possível. Ou seja, uma vez que você se conecta a uma outra pessoa através desses olhos do Quentux, não é possível mudar de pessoa, também não é possível escolher, é uma coisa randômica, aleatória. E se essa conexão se desfizer de algum modo, o Quentux e a chave de acesso do outro lado simplesmente perdem a validade. Eles literalmente morrem. Como que um Quentux pode simplesmente perder essa conexão? De vários modos. O primeiro deles é o Quentux ser completamente destruído, ou a pessoa escolher fazer isso de uma ponta ou de outra. Detalhe: quem decide fazer isso afeta a outra ponta e a outra ponta não tem poder sobre essa escolha. Ou pode acontecer do Quentux dispositivo ficar sem bateria de um tal modo que essa conexão se perde de uma vez por todas. Portanto, carregar a bateria do Quentux é uma responsabilidade. É uma responsabilidade de quem comanda os olhos e os movimentos de chegar à base carregadora, ou, se houver muita simpatia, de quem detém o Quentux de providenciar isso. Então a Samantha Schweblin estrutura essa premissa inicial desses dispositivos que vão se popularizando ao redor do mundo e se tornando uma presença constante na vida de todos, através de capítulos que vão retratando a experiência de pessoas diversas em lugares diversos com os Quentux. Só que assim, não é uma coleção apenas de capítulos sobre pessoas totalmente diferentes umas das outras. Há uma certa alternância, há um núcleo de pessoas que são meio que acompanhadas aqui no livro, e a gente vai alternando ciclos, né? A gente tem, por exemplo, mais ou menos, tipo 5 capítulos tratando de 5 pessoas diferentes, depois a gente volta a tratar dessas mesmas pessoas em outros 5 capítulos, acompanhando a progressão dessa relação que elas vão tendo com os Quentux,
com os donos dos olhos dos Kentucks e de como isso vai afetando a vida delas. A graça desse livro e a genialidade da Samantha Schweblin está justamente de uma forma muito orgânica, muito convincente, muito natural, e mostrando a forma como os Kentucks vão se inserindo na vida das pessoas e a relação humano-Kentucky se tornando progressivamente mais complexa. A gente tem aqui as mais variadas situações. A gente tem aquele pai que se separou da esposa, mas ficou com a guarda do filho, e a psicóloga entendeu que ter um Kentucky é importante para a criança, então eles compram esse Kentucky e o pai acaba se afeiçoando ao Kentucky mais do que o menino. Tem uma outra senhora que mora no Peru, o seu único filho se tornou alguém muito bem sucedido, provavelmente da área da tecnologia, só que ele se mudou há muito tempo para Hong Kong e essa senhora vive muito sozinha. Esse filho compra para ela uma chave de acesso a um Kentucky, ela estabelece um acesso a um Kentucky que está lá na Alemanha, passa a acompanhar uma jovem e a se sentir muito confortada sentimentalmente pela convivência com o que ela vê da vida daquela jovem, que ela pode ver praticamente tudo, e aí ela vai se tornando praticamente uma mãe para aquela menina e essa relação vai se desenvolvendo. Essa é uma situação. Mas há situações um pouco mais diferentes, um pouco mais problemáticas. Há Kentucks que, de uma forma assim inadvertida, acabam testemunhando crimes. Qual é a responsabilidade de quem está por trás de um Kentucky numa situação como essa? Há outros Kentucky, por outro lado, que diante de uma situação problema, conseguem se valer de diversos elementos para poder salvar quem eles estão assistindo. E nesse sentido, o Kentucky salva vidas também. Há, por exemplo, situações insólitas, como a de um asilo que compra a pelúcia para os senhorzinhos que vivem ali. E aí, quando eles ligam a pelúcia e a pessoa que está por trás vê que ela vai passar a acompanhar a vida de um asilo, ela simplesmente interrompe imediatamente aquela conexão e o Kentucky morre ali. Num gesto que quer dizer que quem está por trás não se interessa, não quer de jeito nenhum estar próximo de pessoas mais velhas numa situação vulnerável. Este é um exemplo, mas há outros. De modo que a vida dos Kentucks e seus amos tem complexidades e durações como a da vida humana. Há conexões que se estabelecem e que duram anos. Há conexões, no entanto, como essa do asilo, que duram assim pouquíssimo tempo. Elas deixam de existir de um modo abrupto, de um modo repentino. Tão logo existe, não existe mais. Há também aqueles que vão comprar a chave de acesso, mas não querem ter a aleatoriedade de poder, sei lá, se deparar com o acompanhamento de uma experiência nos Estados Unidos, ou na África, ou na Europa. Ele tem em mente uma situação específica e quer comprar uma chave de acesso que acompanhe aquela situação X. Mas como fazer isso com um dispositivo que estabelece conexões aleatórias? Existe um modo. É um mercado paralelo que vai se estabelecendo e um mercado que atua na brecha da lei, porque tudo é muito novo, não há regulamentação, então quem faz isso sempre com medo de que aquela atividade seja descoberta. Ou seja, essa pessoa vai comprando os tablets que dão acesso aos olhos de vários Kentucks, vão fazendo o acompanhamento da situação que aquele Kentucky acompanha, e aí ela vai vender aquele cenário, que é um cenário real, para os interessados por um preço muito mais caro. Por exemplo, há alguém que sempre sonhou em conhecer a Índia e, portanto, um Kentucky que se estabeleceu com alguém que está na Índia tem muito valor para essa pessoa. Há também, por exemplo, aqueles europeus que são ricos e querem saber como é viver na pobreza da América Latina. Então compram esse Kentucky que se passa aqui na América Latina para ter uma experiência de pobre. Há também experiências um pouco mais
humanitárias relacionadas aos Kentucks. Afinal de contas, o fenômeno vai crescendo de um tal modo que começa a se pensar sobre a libertação dos Kentucks. Ou seja, existem pessoas que compram a chave de acesso a certos Kentucks, mas esses Kentucks vivem em situações tão estranhas, tão assim aprisionadas, que carecem de uma libertação. Por exemplo, existe um menino que compra um Kentucky que está, na verdade, na vitrine de uma loja lá num país do norte. E não acontece nada nessa vitrine. Quando ele consegue acesso ao Kentucky, porque existe uma diferença de fuso horário, já é noite no lugar, o máximo que ele consegue espreitar é algum ou outro movimento na rua de frente para aquela vitrine. E é, digamos assim, muita sacanagem para a pessoa que comprou, que detém aquela pelúcia, deixá-la ali parada, num lugar que não vai gerar para o outro usuário uma experiência interessante, enriquecedora. É sempre aquela mesma coisa, olhando para aquele mesmo ponto na rua. E aí as pessoas começam a criar fóruns na internet, sistemas para que esses Kentucks se libertem. Mas lembrem, os Kentucks dependem de bases carregadoras. Se eles perderem a bateria, eles morrem. Então essas pessoas começam a estabelecer bases carregadoras comunitárias pelas cidades, de modo que os Kentucks fugitivos consigam se abastecer ali e seguir a sua vida. E existe um capítulo aqui que eu considero especialmente interessante, de um menino que o pai obrigou ele a ficar no escritório da casa estudando 3 horas por dia, porque ele anda muito mal na escola. Mas a verdade é que esse pai obriga que ele fique ali, mas não vigia o que ele está fazendo ali. E ele então, fingindo que está estudando, na verdade, naquelas 3 horas, está controlando um Kentucky. E esse Kentucky dele começa a meio que viver altas aventuras. Ele está num lugar de neve, ele sai dessa loja que o aprisionava, ele se valeu de um grupo, né, desses que libertam Kentucks. Só que assim, pensem, é a pelúcia que ele está controlando, vendo o que está nos olhos dela e controlando os movimentos. Ele sai dessa loja, vai para o meio da rua dessa cidade desconhecida. Chega um momento muito dramático, e a gente sente esse drama como leitor, em que ele está numa situação de perigo no meio da rua, ele pode ser morto, né, a pelúcia ali, por diversos elementos que estão acontecendo ao redor. Ele precisa tomar uma atitude, ele precisa chegar a uma base carregadora também, porque tem isso, a bateria está acabando. Só que o pai dele o chama meio que para ir jantar, para ir dormir, e não tem como ele continuar a controlar aquele Kentucky. O Kentucky vai precisar ficar ali ao relento, sem ninguém por trás dele, e sabe Deus o que vai acontecer. Então esse menino precisa simplesmente abandonar o Kentucky momentaneamente para poder honrar ali os seus compromissos familiares, sob pena de se ver numa situação muito complicada com o pai. E aí a gente sente o drama de como ele vai no outro dia, depois de muitas horas, ligar o Kentucky de novo para se deparar com uma situação totalmente aleatória e desconhecida que possa ter acontecido. Através de tudo isso, a Samantha Schweblin vai fazendo com que nós percebamos diversas analogias entre a relação que se estabelece entre as pessoas e os Kentucks, e entre as pessoas através dos Kentucks, com a própria experiência humana e social mais básica, sem esse elemento intermediador. E é interessante como muito vai se reproduzindo da experiência social base na experiência humana com os Kentucks. Uma coisa vai iluminando a outra. É como se a gente precisasse desse distanciamento, né, desse dispositivo tão inovador, para poder enxergar coisas que já existiam, mas que por serem dados tão constitutivos da realidade, não se apresentavam para nós como uma novidade, portanto a gente não prestava atenção naquilo. É engraçado porque a princípio a gente pensa no quanto os Kentucks constituem uma experiência aleatória, afinal a conexão pode ser estabelecida entre as mais diversas pessoas ao redor do mundo, e isso vai ser determinante para suas vidas em vários aspectos.
Mas à medida que o livro passa, a gente vai percebendo também o quanto de aleatório há na nossa experiência humana base, e isso nos afeta decisivamente quanto ao nosso futuro. E mesmo assim, a gente não se incomoda tanto com isso, a gente não tem isso tão presente na nossa mente. Mas à medida em que acompanhamos o Kentucky e depois fazemos a analogia, essa aleatoriedade se torna muito mais patente. E um outro ponto que eu destaco, que a Samantha Schweblin consegue destacar aqui e nos fazer pensar, além das próprias situações XYZ nas quais os Kentucks se metem, é a respeito do fabricante. Afinal de contas, os Kentucks são um fenômeno mundial. Estão nas casas de cada vez mais pessoas, através dos olhos dos Kentucks. Muita coisa íntima, doméstica, muita informação sigilosa é colhida. Só que, e muita gente está ganhando, né, dinheiro com esses Kentucks, afinal eles são vendidos, são caros. Só que assim, essas experiências que a gente acompanha vão se desenvolvendo e no final a gente sente que há um grande silêncio que incomoda. É o silêncio sobre o fabricante e sobre o que esse fabricante faz com os dados que tem. O poder que ele pode estar ganhando através dos efeitos que os Kentucks causam nas próprias vidas das pessoas e também das informações que pode ser que ele colete. E eu acho isso muito interessante, que é um modo muito sutil, original e potente de nos fazer perceber o quanto isso diz respeito à nossa experiência atual com os dispositivos móveis, com as tecnologias e de como nós também agimos em relação a elas com um grande silêncio. A verdade é que a gente está no meio disso, no meio dessa experiência e desse turbilhão, e não paramos para pensar nas consequências, em quem pode estar nos manipulando. Enfim, o que eu dei aqui é apenas uma amostra da estrutura desse livro incrível que é a Kentucks. Eu tenho certeza que quando vocês lerem, vocês vão ter insights assim geniais sobre a experiência humana e o funcionamento da sociedade através desses dispositivos. Eu acredito que só de eu ir mencionando certos exemplos aqui, vocês já estabeleceram algumas ligações. A forma como a Samantha Schweblin narra essas situações é muito envolvente, é muito interessante. Não é uma coisa assim fria, intelectual, um livro experimental e cabeça, não. Ela nos imerge nas situações humanas que estão sendo contadas aqui. A gente sofre, né, como naquele caso do Kentucky que precisa ser abandonado pelo menino momentaneamente, e com isso vai refletindo também. Gostaria de esclarecer que essa não é uma reunião de contos, não. São histórias que vão se intercalando de um modo muito eficiente, muito dinâmico e que formam esse todo. E é muito interessante, porque esse é um tipo de livro que tem um final arrebatador. Afinal de contas, como finalizar um livro que, na verdade, é o recorte de várias experiências ao redor do mundo que vão se alternando? Como dar um fecho satisfatório para tudo isso, né? Afinal, é uma situação que vai meio que continuar, é um recorte. Mas a Samantha Schweblin consegue, através de uma personagem que está relacionada ao mundo da arte contemporânea, dar um final que é tão simbólico e, ao mesmo tempo, é uma passagem para um outro nível de reflexão que é, assim, incomparável. E aí eu me lembro de um conto, A Mala Pesada de Benavides, lá do Pássaros na Boca, em que a Samantha Schweblin também se vale desse contexto da arte contemporânea, né, que tem todos aqueles jeitos muito particulares para falar coisas assim sensacionais. É isso, pessoal. Espero que vocês se animem a ler esse livro tão potente, tão fantástico, tão interessante. E depois comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o ponto que chamou a atenção. Se gostaram do vídeo, deem um like. Aqui embaixo também tem o link para que você possa comprar o livro. Comprando qualquer produto através dos links que eu deixo na Amazon, você ajuda o canal. Aqui está o link para a plataforma de financiamento coletivo do canal no Apoia-se. Não deixe de apoiar e receber recompensas exclusivas. Dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho.
e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!